Olá meninas, tudo bem com vocês? Essa aula aqui é para vocês entenderem o ciclo de vocês. Quando ele é regular, quando ele é considerado irregular, qual o tempo de sangramento normal, se esse tempo de sangramento for exagerado, o que é que pode significar, se ele for curto demais, o que é que pode significar. A gente também vai entender como calcular o período fértil em ciclos irregulares e em ciclos regulares. Tudo isso nessa aula. Essa aula eu vou disponibilizar gratuitamente, certo? No meu canal do YouTube. Mas, gente, é um trecho de uma aula do meu curso chamado Tentantes com SOP, que é com o objetivo de mulheres que têm síndromes ovários policísticos, que desejam engravidar, e não somente o beta-HCG positivo. É uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável, uma gravidez de paz e o parto de um bebê lindo. Então, nesse curso, a gente vai entender diversas coisas. Suplementos indicados para quem está tentando engravidar e que tem síndromes ovários policísticos, os tratamentos das síndromes ovários policísticos, será se você tem mesmo síndromes ovários policísticos, se não for só que é a abreviação das síndromes ovários policísticos, o que é que pode ser, qual o seu fenótipo de SOP, entenda o espermograma do seu marido, rotina de exercício, rotina de alimentação, uma série de coisas, certo? E aí a gente vai interagir, o curso também tem a oportunidade de a gente fazer encontros, né, trimestrais. Os encontros podem ser individuais comigo ou a gente faz encontro em grupo, dependendo de qual pacote você vai estar. Nesse meu curso vai ter colaboração de outros profissionais da saúde, como nutricionista, psicólogo, profissional da educação física, fisioterapeuta, médico, certo? Então, aproveitem esse trecho desse curso que é feito com muito carinho para vocês. É uma gestação para mim, porque eu estou fazendo há 9 meses. E agora ele saiu, né? Então vamos lá. Vamos entender o ciclo de vocês, gente. Então, quando é regular, quando é irregular, as causas de sangramento exagerado ou de pouco sangramento. Primeiro vamos entender quando um ciclo é considerado regular. O ciclo é regular quando ele dura entre 21 e 35 dias, né? E o que é ciclo? Ciclo é o tempo que passa entre o primeiro dia de uma menstruação e o primeiro dia de outra menstruação. Muitas de vocês confundem o termo ciclo como o tempo de sangramento ou não entendem bem o que é ciclo. Então, ciclo menstrual é tudo que acontece no seu corpo, do ponto de vista de hormônio, de modificação nos seus ovários, no seu endométrio, de uma menstruação para outra. Sempre o primeiro dia de menstruação vai ser o primeiro dia do ciclo. E quando é considerado o primeiro dia de menstruação, sangue vivo desceu, certo? Ciclo é o tempo que passa entre o primeiro dia de menstruação e o primeiro dia de outra. O ciclo é considerado regular entre 21 e 35 dias. Algumas fontes consideram até 38 dias como ciclo regular. E é normal, dentro desse intervalo de 21 a 35, 38 dias, uma oscilação de 7 a 9 dias. Então, por exemplo, se um mês seu ciclo durou 35 dias, no outro mês ele durou 26. Quanto tempo oscilou de 35 para 26? 9 dias. Então é considerado um ciclo regular. Se um mês ele durou 30 dias, no outro mês ele durou 27 dias. Quantos dias oscilou de um mês para outro? 3 dias. Ele é considerado um ciclo regular, certo? Se ele oscilar 7 dias, 7 a 9 dias, para mais ou para menos de duração, ele é considerado um ciclo regular, tá? E quando é considerado irregular um ciclo? É quando ele dura menos que 21 dias ou mais do que 35, 38 dias, certo? Porque algumas fontes consideram 38 dias como ciclo regular também. Então, se ele durar menos que 21 dias, tem algo errado. Se ele durar mais do que 35, 38 dias, também tem algo errado que deve ser investigado. Mais uma vez, se eles oscilarem mais do que 7 a 9 dias de um ciclo para outro, também é considerado irregular. Então, por exemplo, esse mês o ciclo durou 30 dias, no próximo mês durou 39. Além de ter passado dos 38 dias, que é considerado normal, ele ainda assim oscilou dentro da normalidade, né? Mas passou dos 38 dias, que é considerado normal. Vamos dar outro exemplo. Esse mês durou 25 dias, no outro mês durou 40. Oscilou 15 dias para mais e passou do tempo que a gente considera normal, que é de 21 a 35, 38 dias. E eu vou explicar para vocês como calcular o provável período fértil de vocês, tanto no ciclo regular quanto no ciclo irregular. E o tempo de sangramento menstrual, quando é considerado normal? Para vocês entenderem o que é o sangramento menstrual, gente, aqui a gente tem o aparelho reprodutor feminino, né? Que é composto pelo canal vaginal, aqui é o colo do útero, certo? O útero propriamente dito, as trompas e os ovários. Isso é o aparelho reprodutor feminino. Durante o ciclo menstrual da mulher, vai ter a fase que a gente chama fase folicular ou fase proliferativa, em que aqui nos ovários, um folículo ovariano foi selecionado para ser maturado. Esse folículo ovariano, quando ele é selecionado, que ele é maturado, ele produz estrogênio. E o que é que o estrogênio faz? Espessa o endométrio. Depois que esse óvulo é liberado, o folículo que estava
nutrindo ele é transformado em corpo lúteo. E o corpo lúteo dura 14 dias. Isso não oscila muito, tá? Então o corpo lúteo vai ficar aqui no ovário 14 dias e o óvulo vai ser liberado e captado pelas trompas e o óvulo morre em 24 horas se não for fecundado. Depois de 14 dias que esse folículo ovariano estava aqui no ovário, qual é o papel do folículo ovariano? Produzir progesterona. Então, depois de 14 dias, ele produzindo aqui progesterona, ele se degenera. E aí, o que é que acontece? A progesterona baixa e a progesterona que estava sustentando o endométrio nutrido vascularizado específico. Então, o endométrio, quando baixa a progesterona, descama e sangra. Isso é a menstruação, tá certo? E o tempo menstrual normal acontece entre 2 e 7 dias, tá normal. Ah, menstruei por 2 dias, tá normal. Menstruei por 7 dias, tá normal. Sangramento por mais de 7 dias é chamado de menorragia e pode ter como causas miomas, alterações hormonais, adenomiose e distúrbio de coagulação sanguínea, certo? E o sangramento, quando ele é menor do que 2 dias, lembra que o normal é de 2 a 7 dias? Quando ele é menor do que 2 dias, ele é chamado de hipomenorreia. Hipo vem de pouco, certo? E quais são as causas de um sangramento pouco? Pode ser fases naturais da vida, por exemplo, primeiros ciclos após a menarca. A menarca é a primeira menstruação. Isso pode acontecer na adolescência, então o endométrio ainda não foi tão estimulado, o fluido menstrual é pouquinho. Isso é normal nas primeiras fases da vida menstrual dessa menina. E na perimenopausa, quando a mulher está encerrando o seu período fértil. Também pode acontecer desse sangue ficar mais escasso. Horas hemorragia, horas mais escasso. Outros motivos são distúrbios hormonais como a anovulação crônica. Na síndrome dos ovários policísticos é comum as mulheres não ovularem dependendo do fenótipo da síndrome dos ovários policísticos. E aí, quando elas não ovulam, o folículo ovariano não libera um óvulo e não se transforma em corpo lúteo para produzir progesterona. Então, esse endométrio muitas vezes é bombardeado pelo androgênio, que nas mulheres com SOP tem muito androgênio, que é testosterona. Pode ter estímulo de estrogênio, mas o androgênio bloqueia esse estímulo também. E aí fica o endométrio que vai recebendo estímulos, né? De estrogênio, androgênio, mas não tem a progesterona. E aí fica um endométrio mais fininho. E aí pode ficar um sangramento bem pouquinho, que só mela a calcinha, ou mais escuro, mais amarronzado, porque é de um sangue mais velho oxidado, que misturou pouco. Outro motivo é o uso de anticoncepcionais hormonais, principalmente com baixa dose de estrogênio. Então, por exemplo, anticoncepcionais só de progestágeno. A ação do progestágeno pode ser em afinar o endométrio. Então, o endométrio fica mais fininho, por isso que durante a menstruação a mulher pode menstruar menos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, um anticoncepcional combinado, né? Um anticoncepcional combinado, ele vai ter o etinil estradiol e um progestágeno. Quais são progestígenos? Um dienogeste, um levonorgestrel, um gestodeno, isso é o progestágeno. É uma progesterona sintética que, dependendo da sua derivação, vai ter uma ação. Então, ele pode ter um efeito antiandrogênico, pode ter um efeito androgênico, pode ter um efeito semelhante à espironolactona e por aí vai. Aí a gente recomenda o progestágeno de acordo com a indicação de cada caso. E o etinil estradiol, ele vai depender, a gente pode ter diversas doses. Por exemplo, vou dar um exemplo, Tamisa 20 tem 20 microgramas de etinil estradiol, Tamisa 30 tem 30 microgramas, entendeu? E também tem outros, que não é etinoestradiol, é valerato de estradiol, por exemplo, certo? Outros motivos, síndrome de Asherman, que é o quê? Aderências uterinas, geralmente após uma curetagem ou infecção. Então, o útero fica com aderências e aí o sangramento pode acontecer em menos quantidade. Baixo índice de gordura corporal ou estresse. Então, pessoas que são atletas, bodybuilders, né, fisiculturistas que têm baixo índice de gordura corporal ou pessoas com um exercício físico extenuante, isso pode, porque hormônios são gorduras, né? E, então, excesso de atividade física, transtornos alimentares e ansiedade, tudo isso pode gerar um sangramento menstrual menor. Tireoide. Problemas na tireoide, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, podem também fazer com que haja oscilações no sangramento menstrual ou que nem tenha sangramento menstrual. É um dos critérios de diagnóstico diferencial da síndrome dos ovários policísticos, o hipotireoidismo, tá? Os hormônios tireoidianos agem também nas nossas gônadas, nos ovários. Então, problemas da tireoide podem repercutir na menstruação. Alterações anatômicas ou endometriais. Então, endométrio atrófico, por exemplo, uso crônico de hormônios, um progestágeno isolado, que é o que a gente chama de minipílula, ou um DIU de Mirena ou de Cailena, que tem levonorgestrel na composição, uma injeção trimestral de medroxiprogesterona, também pode afinar o endométrio, né? E cicatrizes uterinas. Então, uma curetagem que foi feita, isso pode também prejudicar o tempo de sangramento. E como calcular o dia da ovulação em um ciclo regular? Você pega a duração do seu ciclo e reduz o número 14. Por que 14? Lembra que eu falei do corpo lúteo?
Aqui é um óvulo sendo liberado. Depois que esse óvulo é liberado, o folículo ovariano, através do estímulo do hormônio luteinizante, que tem um pico para liberar o óvulo, se transforma em corpo luteum. Esse corpo luteum produz progesterona. E o tempo médio dele é de 14 dias, não muda muito. Então a gente utiliza esse número fixo 14 para saber quando a mulher vai ovular no próximo ciclo. Então nesse ciclo, digamos, o ciclo durou 25 dias. Aí você pega 25 menos 14. Então significa que a mulher vai ovular no próximo mês, ela vai ovular no 11º dia do seu ciclo, que é 25 menos 14, entendeu? Então, por exemplo, ciclo de 28 dias. 28 menos 14 é igual a 14. Significa que essa mulher vai ovular no 14º dia do seu ciclo. Então, em um ciclo regular, que vocês já sabem como é que é, você pega a duração do seu ciclo e reduz 14 para saber quando vai ovular. E quando é o período fértil, é 3 dias antes da ovulação e um dia depois, certo? E como é que calcula o período fértil em ciclos irregulares? Esse é um pouquinho mais complicado, por isso que tem que prestar atenção. Então você vai anotar a duração de cada ciclo por 3 a 6 meses. Aqui eu peguei e anotei por 4 meses para vocês terem ideia. Então, ciclo é o tempo que passa do primeiro dia de uma menstruação ao primeiro dia da menstruação do próximo ciclo, certo? Então, por exemplo, o ciclo 1, a menstruação desceu 2 de maio. Depois, no próximo ciclo, desceu 13 de junho. Então, entre 2 de maio e 13 de junho se passaram 43 dias. Num outro ciclo, desceu 17 de julho. Então, entre 13 de junho e 17 de julho se passaram 34 dias. No outro ciclo, desceu 24 de agosto. Então, entre 17 de julho e 24 de agosto se passaram 38 dias. Então, a gente percebe aqui que o ciclo mais longo durou 43 dias e o ciclo mais curto durou 34 dias. Por que eu estou enfatizando isso? Porque vocês vão entender agora. Então, a gente usa a regra da roda para estimar a janela fértil. Então, você vai subtrair 18 dias do ciclo mais curto, e isso vai equivaler ao início do período fértil, e você vai subtrair 11 dias do ciclo mais longo, e isso vai equivaler ao fim do período fértil. Então, vou utilizar um exemplo, né? Lembra que eu falei que o ciclo mais longo durou 43 dias? Então, 43 menos 11, porque você subtrai 11 do ciclo mais longo. Então, se o ciclo mais longo durou 43 dias, 43 menos 11. 43 menos 11 é igual a 32. Guarda esse número. E o ciclo mais curto durou 34 dias. 34 menos 18. Por quê? Você subtrai 18 dias do ciclo mais curto. Então, 34 menos 18 dá 16. Guarda esse número. O que é que vai significar isso? Significa que a janela fértil dessa mulher é entre o 16º dia do ciclo e o 32º dia do ciclo. É uma janela longa, né? A gente está vendo aqui uma janela de 16 dias. Por isso que nesse momento vai ser necessário, por ter um ciclo irregular, essa mulher correlacionar com outros sinais de ovulação. Como, por exemplo, aumento da libido, né? Da vontade de namorar, sensibilidade mamária, dor do meio, normalmente no óvulo, no ovário que o óvulo foi liberado. Algumas mulheres podem sangrar, um sangramento mais rosa durante a ovulação. E após a ovulação, a mulher tem um aumento da temperatura corporal em meio grau. E você também pode correlacionar com o teste de ovulação para você ter uma ideia de quando vai estar ovulando mesmo, né? Então você pode fazer, por exemplo, se você está ovulando entre o 16º dia e 32º dia do seu ciclo, você vai fazendo teste de ovulação nessa janela para você ter uma ideia de quando ele vai começar a positivar. Ele começa a positivar cerca de 36 a 48 horas antes da ovulação. Aí você vai ficar tendo uma ideia de quando você vai estar ovulando. Tem aula aqui no nosso curso sobre os testes de ovulação, quando dão falso positivo, falso negativo e como fazer, né? É uma pena, gente, porque o ciclo regular mesmo ele gera um pouco de dúvida quando é o período fértil, mas é uma forma de ajudar vocês a essa regra da roda. Outras coisas que vocês podem fazer para entender se estão ovulando, se estão no período fértil, é dosar a progesterona. A progesterona normalmente aumenta na fase lútea, a fase lútea é a fase após a ovulação, e também fazer a ultrassom seriado. A ultrassom seriado vai observar se tem folículo dominante no ovário, que é o folículo que vai ser maturado, e se tem corpo lúteo, que é quando o folículo libera o óvulo e se transforma no corpo lúteo, tá? Além dessa regra da roda, temos outra regra para saber um ciclo irregular que não oscila tanto, para saber quanto provavelmente você vai estar ovulando. Vamos lá para essa outra regra. Aqui foi o que eu falei para vocês, né? Os sinais que você pode estar ovulando. Por exemplo, muco elástico, cervical, que você bota entre os dedos, que é aquele muco clara de ovo. Bota entre os dedos e faz assim 2 centímetros e ele não rompe, ele fica elástico. Isso é um sinal que você vai estar ovulando em breve, em cerca de 2 a 3 dias. Aumentar a vontade de ter relações, sensibilidade mamária, dor do meio, normalmente na pelve do ovário que foi liberado, e sangramento de ovulação, que é um sangue rosado, quando o óvulo é liberado, porque ele se mistura com o muco cervical e fica mais rosado. Mas isso não acontece em todas as mulheres, tá? Vamos calcular outra regra, a regra da média dos ciclos, tá? Então você vai somar a duração dos seus 3 últimos ciclos. Então vamos lá, o ciclo 1, primeiro dia de menstruação foi 3 de maio.
E o ciclo 2 foi 7 de junho. Quanto tempo passou de 3 de maio para 7 de junho? 35 dias. O ciclo 3, ou ciclo 2, 7 de junho, para o ciclo 3, 6 de julho. Quantos dias se passaram de 7 de junho para 6 de julho? 29 dias. O ciclo 3, 6 de julho, para o ciclo 4, 13 de agosto. Quantos dias se passaram? 38 dias. Então você pega a duração desses 3 ciclos e soma, né? Então 35 mais 29 mais 38 dá 102 dias. Então a média de duração do seu ciclo é 102. E você saber, 102 dias na verdade é o total de dias de duração desses ciclos que você calculou. Aí para você saber a média, como você observou 3 ciclos, né? Aqui tem 4 datas, certo, gente? Mas a gente só contou 3 ciclos, tá? Porque é o tempo que começa uma menstruação para outra menstruação, tá? Então para você saber, mais ou menos qual o tempo de duração do seu ciclo, você pega a duração dele total, né, e divide por 3, porque você calculou 3 ciclos, né. 102 dividido por 3 dá o quê? 34. Então a duração média do seu ciclo é de 34 dias. Aí para você saber o provável dia da sua ovulação, você pega essa duração média dos seus ciclos, que foram de 34 dias, e reduz 14. Lembra do 14 do tempo de duração do corpo lúteo, que é um número fixo? Então 34 menos 14 é igual a 20. Significa que no 20º dia do seu ciclo, provavelmente é o dia que você vai estar ovulando. Você pode correlacionar com aqueles sinais que eu acabei de falar. Sinais de ovulação, né, vontade de namorar, pouco cervical, entre outros, tá certo? Então, para não ter confusão, aqui de 3 de maio para 7 de junho passaram 35 dias, de 7 de junho para 6 de julho passaram 29 dias, e de 6 de julho para 3 de agosto passaram 38 dias. Para a gente saber aqui a duração de 13 de agosto para o próximo ciclo, a gente precisaria de um ciclo 5 aqui. Por isso que eu só contei 3 ciclos aqui, tá certo? Apesar de ter 4 datas. E as aulas do teste de ovulação, gente, já tem, inclusive, aqui no meu canal do YouTube, mas tem mais completa aqui no nosso curso Tentantes com Sol. Para quem tem interesse, gente, no nosso curso, eu vou deixar um link para você poder observar o nosso curso na plataforma Hotmart, né? Também vou deixar o link do nosso grupo, chamado Tentantes com Sol, se você tem interesse. As pessoas que estão no grupo vão ter condições especiais, até 20% de desconto para aderir aos pacotes do nosso curso, né? E também deixar outros contatos meus, como meu Instagram, meu TikTok, é, WhatsApp para consultas, entre outras questões, tá certo? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu estou concluindo o curso de medicina e pretendo prestar residência para ginecologia e obstetrícia. Na verdade, já estou inscrito para fazer a prova dessa residência. E também sou cirurgião dentista e tenho algumas especialidades odontológicas, tá certo? Até o próximo vídeo, gente.